castelo forte é o nosso Deus. Vamos retomar, né, o assunto da confissão de fé. Nós fizemos a exposição, o estudo do primeiro capítulo, que se refere à Escritura Sagrada, e hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo, que trata de Deus e da Santíssima Trindade, né? Como os irmãos estão vendo ali projetado já. Esse é um capítulo muito significativo, né, da nossa confissão de fé, porque vai apresentar para nós a respeito do ser de Deus, das suas perfeições, bem como também da existência e das propriedades da Trindade. Nós trabalhamos de maneira mais pontual nos estudos bíblicos que fizemos nas quintas-feiras, quando tratamos das perguntas também iniciais do Catecismo Maior. Pergunta número 7 do Catecismo Maior trata de quem Deus é. E aí nós vimos, né, por algumas quintas-feiras, algumas das qualificações, das perfeições a respeito do ser de Deus. Então, a confissão agora vai repetir algumas dessas atribuições, algumas dessas perfeições, mas também vai expandir um pouco mais o assunto, trazendo detalhes aqui e ali, né, a respeito do ser de Deus e dos seus atributos. Então, para que não fique algo repetitivo, embora estudar a respeito da palavra de Deus nunca é repetitivo, né, nós sempre vamos ter o que aprender, mas para que não fique repetitivo em relação ao estudo de quinta-feira e em relação à escola dominical, eu então tentei fazer de maneira a trazer para os irmãos, mesmo tendo um conteúdo próximo dos dois símbolos de fé, trazer para os irmãos aspectos diferentes, né? Coisas que nós não tratamos no estudo bíblico, mas que agora nós vamos poder tratar à medida que estudarmos a confissão de fé. Lembrando, meus amados irmãos, que o nosso objetivo ao estudarmos os símbolos de fé não tem sido um objetivo historiográfico, ou seja, a minha preocupação aqui não é exaltar necessariamente o símbolo de fé por si, ou a história do símbolo de fé. O nosso objetivo aqui é usar os símbolos de fé como um roteiro didático, para que a gente possa, de maneira mais didática mesmo, como um professor planeja, não é, o seu curso de aula, seu projeto ali de ensino, usar os símbolos de fé como um roteiro, para que a gente possa aprender a doutrina da palavra de Deus a partir desse roteiro, tá certo? Então esse é o nosso foco, né? Esse é o nosso objetivo, e eu creio que temos caminhado bem assim. Os irmãos, graças a Deus, têm entendido, né, essa proposta, de maneira que o estudo dos catecismos não tem ficado algo assim maçante, algo às vezes mais ligado à história, à historiografia, né, dos catecismos e da confissão, mas muito mais pensando no aspecto doutrinário mesmo, né, no que a palavra de Deus fala a respeito dos assuntos que são mencionados ali, são roteirizados nos nossos símbolos de fé. Então esse é o nosso objetivo. Se nós afirmamos que a palavra de Deus é a nossa única regra de doutrina, né, a nossa regra de fé, e a nossa regra também de comportamento, de prática, né, de moralidade, então é óbvio que nós devemos, por causa disso, estudar a palavra de Deus. Então é o que nós fazemos, né? Nós estudamos a palavra de Deus usando os símbolos de fé como um roteiro didático para fazermos isso, certo? Então, se alguém perguntar para você, o que vocês estão estudando na igreja? Vocês digam assim, nós estamos estudando a Bíblia. Porque, de fato, esse é o nosso assunto principal. E a gente usa os símbolos de fé como roteiro para esse estudo bíblico que nós temos feito, né, tanto na escola dominical quanto nas quintas-feiras. Pois bem, então nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus, né, sobre esse estudo, que é um estudo bastante profundo, né, porque trata a respeito do ser de Deus, das suas perfeições, então sempre nos causa temor, né, falar a respeito desse tema, porque nós somos limitados, somos
pecadores, somos finitos, e estamos tratando de um Deus que é infinito, que é puro, santíssimo, e por isso nós devemos, então, contar sempre, né, com a misericórdia dele, com a compaixão dele em relação a nós, para que ele mesmo possa nos ensinar. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio que o Senhor nos dá, mais uma vez, ó Deus, nesta manhã, de podermos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e sermos instruídos por ela. Nós agora vamos tratar de um dos assuntos mais solenes, que é a respeito do Senhor, de quem o Senhor é, de quem o Senhor como o Senhor se manifesta nas Tuas perfeições, em Teus atributos, e por isso nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude na compreensão de Tua Palavra e nos proteja, ó Deus, de blasfemarmos contra a Tua santidade. Que as minhas palavras sejam adequadas, sejam coerentes com o ensino bíblico, para que nenhuma delas, ó Deus, escape de minha própria mente pecaminosa, do meu coração imperfeito, impuro, mas que, pelo contrário, o Senhor dirija as minhas palavras, bem como o meu pensamento, o meu coração, para que tudo aquilo que eu disser a respeito de Ti seja de fato o que o Senhor mesmo revelou em Tua Santa Palavra. Peço também pelos meus irmãos, aqueles que estão aqui presentes, bem como também os nossos amigos que nos acompanham pela internet, que o Senhor também nos ajude igualmente a não fazermos qualquer tipo de projeção nas nossas mentes para que venhamos quebrar os mandamentos do Senhor quanto à necessidade de guardarmos os nossos corações, mas que o Senhor nos dê graça para que possamos caminhar de acordo com a Tua Santa Palavra, guiados pelo Teu Santo Espírito, para que aprendamos um pouco mais a respeito de Ti, a respeito de Tuas perfeições, e que isto seja para nós um incentivo cada vez maior para guardarmos no coração estas palavras do Senhor, que são palavras de vida, para que não pequemos contra o Senhor e para que possamos viver uma vida prática, consistente, coerente com aquilo que nós professamos. Que a nossa profissão de fé seja o motivo para que possamos também testemunhar, demonstrar ao mundo o que nós somos no Senhor, o que o Senhor fez em nós e por nós, por meio de Teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos esta graça, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, então nós vamos começar. Para ajudar, para auxiliar a nossa exposição, preparei alguns slides. Tem como projetar ali na TV, Guilherme? Por favor, porque eu não preciso necessariamente ficar virando todas as vezes, né? Mas, então, meus irmãos, como eu estava dizendo, eu fiz alguns slides, para facilitar a nossa visualização e também a exposição. O Guilherme fez alguns ajustes ali na arte dos slides, para que pudesse caber melhor no espaço que nós temos ali. Então, como eu disse aos irmãos, este é o capítulo 2 da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata a respeito de Deus e das suas perfeições, bem como da Santíssima Trindade. Ele é um capítulo curto, ele é um capítulo que tem apenas 3 parágrafos. É um capítulo curto, mas um capítulo extremamente rico, especialmente no primeiro parágrafo. Como os irmãos vão ver, é um parágrafo relativamente extenso, que fala quem Deus é e das suas perfeições. Depois, o segundo parágrafo amplia um pouco mais também esta ideia de quem Deus é e das suas perfeições. E o terceiro parágrafo trata da Trindade Santíssima. Uma coisa que é importante é a ordem em que
este capítulo aparece na Confissão de Fé de Westminster. Essa ordem não é uma ordem que é comum a todos os catecismos ou confissões reformadas. Alguns discutem o porquê não primeiramente foi colocado a respeito de Deus para depois falar a respeito das outras coisas, como por exemplo das Escrituras. Porque sendo Deus a razão de tudo que existe, alguns irmãos entenderam na história da formulação dos credos e das confissões que Deus deveria vir em primeiro lugar. No entanto, Deus vem agora, colocado nessa ordem do catecismo, no segundo lugar, depois da exposição das Escrituras. A justificativa é bastante simples. Os nossos irmãos puritanos, eles entenderam que Deus, ele existe e se revela. E é a partir da revelação de Deus que nós o conhecemos. Então, como nós aprendemos que a revelação de Deus vem por meio das obras da criação, que é a revelação natural, e depois por meio das Escrituras, que é a revelação especial, por isso os irmãos optaram por colocar o primeiro capítulo da Confissão de Fé tratando a respeito das Escrituras. Porque pelas Escrituras nós conhecemos quem Deus é. Pelas Escrituras nós sabemos que Deus se revelou e o modo como ele se revelou e o que ele requer de nós. Então, eles optaram por fazer isto para depois, numa sequência lógica, dizer, bom, agora nós temos a Escritura. E a Escritura é o lugar onde nós podemos encontrar Deus, porque Deus se revela especialmente nas Escrituras. Então, por isso, o capítulo 2 é o capítulo que trata a respeito do ser de Deus e de suas perfeições. É uma sequência lógica, é uma sequência didática. Não é uma sequência, digamos, de importância, mas é uma sequência didática, no sentido de dizer, bom, Deus se revelou pela palavra e é pela palavra que nós o conhecemos. Então, por isso, o segundo momento é a respeito de Deus. Depois, a confissão e os catecismos vão seguir a mesma lógica, dizendo, bom, então nós sabemos que as Escrituras revelam Deus, nós agora sabemos quem Deus é, e por isso nós vamos saber o que Deus fez. Aí nós começamos os capítulos, os demais capítulos. O capítulo 3º, por exemplo, vai tratar dos decretos de Deus. Então, sendo Deus quem ele é, sendo o governador, o rei que ele é, ele então decreta suas leis. Então vem o decreto de Deus e a partir dos decretos de Deus, as demais doutrinas. Tá? Então eu só estou explicando aos irmãos o porquê o capítulo 2 trata a respeito de Deus e não o capítulo 1, que seria talvez na cabeça de alguns pensar, bom, mas se Deus é primeiro, por que ele não vem primeiro? Né? E aí essa é a justificativa, é porque para que nós conheçamos a Deus, primeiramente, ele precisa se revelar a nós. E ele fez isso pelas Escrituras Sagradas. Então, nós estudamos primeiro o valor das Escrituras, para depois estudarmos o que as Escrituras falam a respeito desse Deus, ok? Então, isso é importante para que os irmãos saibam esta sequência lógica, né, que os nossos credos e as nossas confissões adotam, na sua maioria. Nem todas seguem essa ordem, mas a grande maioria das confissões de fé reformadas pelo mundo, né, tanto as que são adotadas por Westminster, quanto as que são adotadas nas formas de unidade, que são as igrejas da Holanda, Alemanha, né, seguem esta lógica didática de colocar as Escrituras e depois a respeito do ser de Deus. Muito bem, então nós vamos iniciar. Isso. Ali eu trago para os irmãos o primeiro capítulo. Melhor, o primeiro parágrafo do segundo capítulo, né? O primeiro parágrafo. Então, nesse parágrafo, os irmãos estão vendo aí até pela distribuição do texto, e eu fiz questão de mantê-lo todo, né? Para que os irmãos percebam como ele é, de fato, extenso. Se nós fôssemos estudar cada uma destas atribuições, sem sombra de dúvidas, nós teríamos de usar pelo menos aí um ano inteiro para fazer isso, né? Porque cada uma destas qualificações que aparecem, elas dariam ensejo para muitos argumentos. Então nós teríamos aqui estudo para 1 ou 2 anos talvez, só nesse parágrafo, né? Se nós fôssemos estudar
cada um dos termos que aparece ali em relação ao ser de Deus. É óbvio que seria excelente se nós fizéssemos isso. Mas esse não é o nosso propósito agora. Nosso propósito agora é dar aos irmãos uma base doutrinária a respeito deste assunto. Então, é uma introdução à teologia o que nós estamos fazendo aqui, né? Que a gente chama, mesmo lá nos seminários ou nos cursos teológicos, né, de introdução à teologia, né? Ou prolegômenas, como nós costumamos chamar. Que é aquele período inicial, aquela fase inicial da teologia que trata a respeito das primeiras coisas. Bom, então eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto. Vamos ler devagarinho, né, compassadamente, para os irmãos pensarem também aí em cada uma dessas palavras, e depois nós daremos sequência aqui à primeira parte que nós vamos tratar hoje, que é a questão da existência de um Deus, sendo esse Deus vivo e verdadeiro. Então nós vamos trabalhar hoje essa primeira parte para, de fato, fazermos esta abordagem mais geral. Vamos ler? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. É uma definição bastante profunda, né, meus irmãos? Observe que cada adjetivo ali, cada qualificação, como eu disse aos irmãos, né, é cheia de significado. Então, se nós falássemos, por exemplo, sobre a onipotência de Deus, nós teríamos aqui assunto para muito tempo, né? Se nós falássemos sobre a misericórdia de Deus, sobre a justiça de Deus, então são assuntos vastíssimos. E, como eu disse, não é nesse momento o nosso objetivo. Já fizemos isso de algum modo, né? Não exaustivamente, mas de algum modo mais especificamente nos estudos bíblicos. Então agora eu vou tratar de uma maneira mais genérica. Mas eu gostaria de ouvir os irmãos, nesse momento, quanto à seguinte questão. Eu gostaria de fazer um exercício aqui breve, só para motivá-los também a pensar um pouco. De todas estas qualificações aí, né, que os irmãos leram e estão vendo, alguma delas chama atenção especial a alguém, quer seja pela beleza da definição, quer seja talvez pela dúvida em relação ao que significa, ou talvez mesmo pela surpresa, né, de ter aparecido aqui nessa definição. Algum irmão gostaria de apontar algum aspecto nesse sentido? Do que chama mais a atenção destas qualificações que são apresentadas aí? Alguém quer mencionar? Incompreensível. Isso. Oi? A justiça. Irmão Romar. Ah, sim, exatamente. Deus é justo, plenamente. A irmã Silene colocou ali o incompreensível, né? E esse termo realmente é interessante porque uma das definições que a nossa teologia usa é a definição de que Deus, ele é infinito em seu ser, como está ali, e por essa razão ele não pode ser completamente conhecido. Deus nunca será plenamente conhecido, mesmo quando nós estivermos no céu, sem pecado, na presença dele, nós não poderemos conhecê-lo plenamente,
Por quê? Porque ele é infinito em suas perfeições. Nós nunca seremos infinitos. Nós somos eternos, no sentido de que nós não teremos um fim, certo? No sentido de que nós não teremos um fim, a nossa eternidade será com o Senhor. Mas nós não somos infinitos, porque a infinitude de Deus tem a ver com a sua imensidão, que aliás aparece ali, né, a palavra imenso, que é ocupar todos os espaços ao mesmo tempo, de maneira que ele é plenamente, amplamente completo. Não há nenhum lugar em que Deus não esteja. E não é o nosso caso. Nós não temos condições de, por exemplo, sermos oniscientes. A onisciência é um resultado da infinitude. Deus, ele sabe todas as coisas porque ele está presente em todos os lugares. Então ele sabe o que está acontecendo aqui e sabe o que está acontecendo noutra igreja irmã. Porque ele está em todo lugar, né? Não é o nosso caso. Mesmo quando nós estivermos no céu, nós não seremos oniscientes, infinitos. Nós teremos o nosso espaço, né? Não há infinitude em nós. Então, por isso, Deus é incompreensível. Porque sempre haverá algum desconhecimento de Deus de nossa parte. Não haverá frustração de nossa parte, de não conhecê-lo. Porque quando nós estivermos na presença dele, nós estaremos plenamente satisfeitos. Não haverá, portanto, dúvidas, frustrações. Por que Deus fez isso? Por que Deus não faz aquilo? Não, nós teremos uma mente abrigada pela compreensão de quem Deus é, do que é suficiente para que nós sejamos plenamente cheios de Deus. Mas nós não saberemos Deus plenamente, porque ele é infinito em seu ser e em suas perfeições, né? Então essa é a ideia da incompreensibilidade. Deus é incompreensível por causa disso. E o irmão Romar falou sobre a justiça, né? E esse é um aspecto importantíssimo também, porque, infelizmente, como os irmãos sabem, acontece muitas vezes de uma exaltação maior do amor de Deus em detrimento de sua justiça, né? As pessoas valorizam muito mais o Deus que ama, o Deus que é misericórdia, o Deus que é bom, o Deus que é generoso, do que o Deus que pune. Então, por isso, inclusive, os irmãos da confissão colocaram ali, né? Contudo, ou seja, apesar de todas estas qualificações que nós consideramos positivas ou benéficas para nós, né? Deus, contudo, porém, né? Mas ele é justíssimo. Ou seja, ele não vai deixar o culpado inocente, certo? Ele vai punir aquele que é culpado, ele vai punir o pecador que não se arrepender, ele vai punir o ímpio. E diz o texto, ele é terrível em seus juízos. A ideia de ser terrível ali não é a ideia de ser mau, né? Porque hoje nós usamos a palavra terrível, mas no sentido de um ditador, de um tirano, não é? Que é maléfico na forma de agir, mas não é nesse sentido. O terrível ali é que Deus ele não deixará escapar um fio de cabelo sequer daquele a quem ele condena. Então, do mesmo modo que ele salvará completamente aqueles a quem ele atraiu para si, ele punirá completamente aqueles a quem ele predestinou para a rejeição, né? Então é por isso ele é Então, claramente a vontade de Deus ela será cumprida. O que não impede de nos dirigirmos até o Senhor para colocar diante dele as nossas ansiedades. Lembre-se de que Jesus, tendo sido homem, ele experimentou as nossas fraquezas. Por isso o escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Nós temos. Jesus ele se compadece das nossas fraquezas exatamente porque ele conviveu conosco e ele sabe o que significa ser tentado, ele sabe o que significa ter ausência, ter pobreza, ele sabe o que significa o sofrimento físico, não é? O sofrimento espiritual, ele sabe disso, porque ele passou por estas coisas. Então, é isso que nós devemos compreender. A oração é uma maneira de nós nos dirigirmos até o Senhor dizendo, Pai, eu sei que por meio de teu Filho Jesus, o Senhor conhece o meu sofrimento, o Senhor sabe da situação pela qual eu vivo. Por isso eu peço ao Senhor que faça isso, mas seja feita a tua vontade. Então essa é a oração crente, né?
É uma oração que leva até o Senhor as ansiedades, as angústias. Assim, eu não vou dizer mais claro, porque como é um texto profético, né, nem sempre os textos proféticos são tão claros. Mas talvez o texto que eu considero mais belo assim, para expressar essa ideia seja o texto de Isaías 40. Depois os irmãos em casa, com o tempo, leiam Isaías 40. Isaías 40, embora, como eu falei, né, seja uma linguagem profética, às vezes nem sempre fácil da gente entender ali numa primeira leitura, mas Isaías 40 responde a estas duas perguntas. O profeta pergunta assim, Deus quer fazer? Não, primeiro, Deus pode fazer? Aí o profeta responde, pode. Aí ele pergunta de novo, Deus quer fazer? Aí ele responde, quer. E é muito interessante tem até um livro de um pregador muito conhecido, o Dr. David Martyn Lloyd-Jones, foi médico, né, por muitos anos, depois se dedicou ao ministério em Londres. Ele tem um livro sobre esse capítulo, um livro, deve ter umas 100 e poucas páginas, só sobre Isaías 40. É uma exposição que ele fez em Isaías 40. O livro se chama O Deus Suficiente. E nesse livro ele expõe essa teologia, né, de que o que Deus quer, ele pode, e vice-versa. Então é isso que significa onipotência, ok? Irmão Ronaldo. Aham. Sim. Uhum. Que faz isso, né? Uhum, uhum. É uma boa pergunta. Eu penso que sim. Embora, Ronaldo, eu penso que nós ficaríamos surpresos com a grandeza desse Deus. Eu penso que o céu será sempre um ambiente de uma intimidade progressiva com o Senhor. Contudo, por causa do pecado, que não haverá, nós não nos comportaremos como hoje, porque hoje o pecado ele limita a nossa compreensão no sentido de que, por outras razões, por exemplo, nossa negligência, não é? Nossa preguiça, a falta do próprio estudo sobre Deus. Eu até coloquei num grupo aqui de alguns irmãos, né, um grupo que a gente tem de estudos, eu coloquei hoje lá uma figurinha engraçada, né, tem um pastor gritando assim, fala Senhor, revela o teu mistério.
Aí aparece uma voz da janela assim, é só abrir a Bíblia. Né? Por quê? Porque de fato é isso, né? De fato é isso. Quer dizer, onde é que a gente busca o conhecimento de Deus? Na Bíblia. Então, como no céu não haverá esse pecado da negligência, nós estaremos, digamos, satisfeitos com o conhecimento de Deus. Mas eu penso que, sendo Deus infinito em suas perfeições, né, e incompreensível, eu penso sim que nós teremos vislumbres da glória de Deus continuamente, né? Porque o louvor a Deus será exatamente o fruto desta, digamos assim, destas surpresas, né, que Deus nos fará, né? Nos revelando cada vez mais, não uma revelação para a salvação, obviamente, que nós estaremos glorificados, mas uma revelação de seu ser, né? Eu penso que sim, eu creio que nós estaremos extasiados, né, digamos, é tanta maravilha que você vai ficar assim, é como a gente entra, por exemplo, num lugar, né, sei lá, uma exposição de arte, um lugar que você sempre quis visitar, né, uma paisagem, e aí você fica deslumbrado, né, com tudo que você vai vendo, você vai tirando foto, eu acho que é mais ou menos isso, né, essa impressão de uma revelação sempre progressiva, né, do ser de Deus. Bom, ok, antes de nós passarmos ali para o próximo slide, eu queria convidar os irmãos para a gente abrir Deuteronômio 6, versículo 4. Esse é o primeiro texto que a confissão cita a respeito deste parágrafo. Sim, irmão Omar? O Jorge? Você tinha levantado a mão, Jorge? Ah, então por favor, desculpa, eu não me atentei não. Fica à vontade. Fica à vontade. Uhum. Certo. Certo. Isso. Isso. Exato, exato. Isso mesmo. Nós nunca seremos como Deus é, mesmo nos atributos que nos foram comunicados. Por exemplo, Deus, ele nos comunica sua bondade. Há pessoas boas no mundo. Boas, no sentido de pessoas benignas, que desejam fazer o bem. Mas essa benignidade, esta bondade que as pessoas fazem é sempre uma bondade menor do que Deus é. Existem pessoas justas, pessoas fiéis, pessoas leais, mas elas sempre serão menores do que Deus é, mesmo no céu. A mesma coisa se aplica à eternidade. Então a eternidade, ela diz respeito ao tempo. A infinitude diz respeito ao tamanho, ao espaço. A eternidade diz respeito ao tempo. Então, nós não somos eternos no sentido da nossa criação corporal. Nós podemos até dizer que há uma certa eternidade no homem, que é porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos antes dos tempos eternos. Então, se nós formos adotar esta lógica, nós poderíamos dizer que Jorge, ele existe antes dos tempos eternos, porque você foi escolhido por Deus para ser santo e irrepreensível na eternidade. Contudo, do ponto de vista da sua existência, você não é eterno. Você teve um princípio, você nasceu de uma relação de um homem e de uma mulher. Você teve um princípio humano na criação de Adão. Então, quer dizer, nesse sentido, nós não somos eternos. Nós temos uma eternidade prometida, mas nós não somos eternos como Deus é. Ainda assim, se nós pensarmos na eleição antes dos tempos eternos, em algum momento, Deus deu início a esse processo eletivo, mas ele já existia antes desse processo eletivo. Então, nós nunca somos eternos como Deus é. Há sempre um limite em nós, né? E esse limite temporal e espacial nos distingue do ser de Deus. Deus não tem nem limite temporal, nem limite espacial, ou seja, ele não tem princípio e fim, e ele também não tem lugar onde ele não possa estar. Ele está em todo lugar e ele sempre existiu. Então esses são os dois conceitos relativos ao tempo e ao espaço em Deus, né? Que é a eternidade e a infinitude. Ok? Pois é, com a sua ira, né? Com a sua ira. Nayara,
Sim. Uhum. Sim. Sim. Certo. Aham. Pois é, a ideia de justiça é a ideia de retidão. Deus, ele é reto em todos os seus caminhos, portanto, ele não se desviará nunca do seu propósito. Se ele nunca se desvia do seu propósito, significa dizer que ele vai cumprir o que ele prometeu. E o que ele prometeu foi o seguinte: ele prometeu salvar alguns e punir outros, castigar outros. Isso desde Adão. Quando, por exemplo, ele disse, olha, maldita será a terra por sua causa. Quando ele disse, olha, eu vou levantar um descendente da mulher que vai pisar o descendente da serpente. Então, Deus sempre estabeleceu esse padrão de justiça, que é inocentar e culpar. E ele faz isso pela sua liberdade. Ele é livre para fazer isso. Agora, o fato de ser terrível significa, como eu antecipei aqui, não é o fato de Deus ser mau, tirano, vingativo, de Deus fazer isso com escorrendo veneno da boca, sabe? Aquele negócio, né? Não. Deus faz isso, a Bíblia diz inclusive que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, portanto, não é um sádico, que é aquela pessoa que causa o mal e se alegra com a maldade que causou. Ele gosta de ver o sofrimento do outro. Deus não fica rindo do sofrimento do outro, entendeu? Ele não faz isso. A ideia de terrível aqui é que ele não vai deixar nada escapar. É isso. É aquele olhar de um juiz que é justíssimo e ele é tão justo que ele considerará todos os detalhes. Todos. Detalhes que vão escapar de nós. Por isso que o texto bíblico diz que no último dia, que no julgamento, todas as nossas obras virão à tona. Então não adianta nós acharmos que nós podemos esconder das pessoas os nossos pecados. Eles serão revelados, todos, expostos publicamente. É claro que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, esses estão guardados pelo poder de Cristo. E nós não teremos sobre nós acusações, porque Cristo já pagou o preço disso. Mas quanto aos ímpios, não. Eles serão expostos publicamente. Há um texto de Paulo, né, acho que é aos Filipenses, se não me engano, Colossenses, que Paulo diz assim, que na cruz, Cristo expôs publicamente ao desprezo os principados e as potestades. Então a ideia é que, lembra lá de Jezabel, quando ela morreu, que ela foi exposta, ela foi jogada e ficou público ali é uma imagem do que Deus fará com os ímpios. Deus vai expor publicamente os ímpios, de maneira que não haverá quem não veja os pecados deles e, portanto, não haverá quem tenha condições de inocentá-los. É mais ou menos aqueles casos que a gente vê aí na televisão, que às vezes até se tornam engraçados, embora sejam tristes, né? De pessoas, por exemplo, que descobrem traições de marido, de mulher, e aí coloca na internet, né? Aqui, peguei e tal, e vira aquela confusão, aquela briga, o mundo inteiro fica sabendo, né? Viraliza, né, como diz, e aí todo mundo fica sabendo. Quer dizer, é isso, Deus vai expor. Então, o terrível é nesse sentido, é de que será um julgamento tão assim, claro, tão aberto, tão exposto, que é algo terrível. Porque não tem coisa pior, Nayara, do que alguém revelar os nossos pecados, não é? Não tem coisa pior do que alguém descobrir o mal feito que a gente fez. Seja qual for. A gente quer sempre esconder. Imagina naquele dia, todo mundo querendo achar um jeito de esconder e tudo sendo trazido à tona. Então é essa a ideia, não há como escapar. Essa é a ideia do terrível, tá? Então não é que Deus é mau, sádico, vingativo, nada disso. Mas, porque, por exemplo, quando a Bíblia fala que ele é vingador, não é um vingador no sentido de ser vingativo, de produzir maldade para vingança, mas é vingador no sentido de que ele não inocentará o culpado. Então ele vai vingar o culpado, ele vai punir, castigar. Por isso os crentes podem ficar tranquilos. Apocalipse fala isso.
Os crentes, eles ficam tranquilos porque nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos enchendo as taças com as nossas orações, e essas taças, que Apocalipse chama de taças da ira de Deus, elas estão sendo cheias. Deus está segurando as orações dos santos. Orações que dizem: Senhor, nós estamos sendo perseguidos. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, os ímpios estão nos atacando. Está tudo aqui. Um dia, no dia final, essa taça será derramada. A ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Este é um dos cavalos, né, que aparece lá no Apocalipse, que é aquele que traz essa ira de Deus sobre os ímpios, né? Então é isso, essa é a condição do juízo terrível de Deus, ok? Mais alguma questão, irmãos? A mesma coisa. Deus amou o seu filho de tal maneira que o levou à cruz. Só que a nossa mentalidade humanista só vê um lado, né? A gente só acha Deus amou. Sim, amor, mas o filho foi morto. Então, que amor é esse? Que é capaz de matar ou de entregar, ou, digamos, suponhamos que a gente alivie e diga assim: pelo menos Deus permitiu que o filho dele fosse à cruz. Não é isso, mas vamos supor que fosse só isso. Qual pai que ama um filho permitiria que ele fosse à cruz? Então aí você já percebe que a relação entre amor e justiça é de mesmo nível. Deus amou, mas ele não foi injusto. Ele não deu um jeitinho brasileiro. Ele não deu ele não passou a mão sobre a cabeça. Ele puniu. E ele puniu no filho. E esta é a maior expressão de amor. Por isso Paulo falou, né? Paulo disse assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter dado o seu filho, quando nós ainda éramos pecadores. Ter morrido por nós quando nós... Quer dizer, olha o raciocínio de Paulo. Paulo está dizendo, gente, tanto que ele faz perguntas ali, né? Ele fala assim: gente, se Deus não poupou o seu próprio filho, vocês estão duvidando de que ele vai dar coisas muito maiores? Quem é alguém que entrega o filho e que não pode te dar o que você precisa? Então, quer dizer, a ansiedade do crente, ela é injustificada. Eu estou falando da ansiedade, que é ansiedade espiritual, né? Claro que existem ansiedades que são fruto de doenças mesmo, enfermidades, questões psiquiátricas, etc., né? Mas eu estou dizendo da ansiedade, dessa angústia, né? Então ele está falando, para que viver assim? Você acha que se aquele que não poupou o próprio filho, ele não vai dar essas outras coisas, que são muito menores? Graciosamente, né, essas coisas? Então é isso mesmo. Só que infelizmente a gente não vê essa questão, né, da justiça de Deus em Cristo, que tem o mesmo peso, o mesmo nível, né, do seu grandioso amor para conosco. Vamos lá? Não foi, né? Mais um, Gui. Aí, isso. Então aí eu faço uma pergunta. Ali na TV não apareceu não, Gui. Vai dar para pôr ou não? Se não der, tem problema não. Eu viro aqui. Para não... Vamos lá. Por que é necessário saber quem é Deus? Essa é uma pergunta, parece simples, mas não é, né? Porque é o seguinte, o que há de mais importante na vida de um homem? Então eu estou dizendo assim, por que a gente tem que parar na escola dominical para estudar sobre esse capítulo? Será que é só porque o pastor, né, sugeriu ao conselho para que a gente tratasse desse tema, ou tem uma razão maior do que esta? Não é? Será que é só porque nós somos cristãos, a nossa igreja é cristã, é presbiteriana, e por isso a gente tem que... Não. Eu entendo que esta é uma questão vital, fundamental, essencial na vida do ser humano. E aí eu apresento duas razões. Tem mais, mas eu apresento só duas, que eu penso que são, de fato, elementares. Olha só quais são essas razões. Vamos ler juntos aí? Primeiro, porque a vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso aí está em João 17:3. A versão que eu estou usando aí é a Nova Almeida atualizada, né? Por isso que está NAA.
Essa é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Por isso aquela brincadeira, né? Senhor, fala-nos. Abre a Bíblia. Porque o falar de Deus, o que é? É o conhecimento dele. Por isso que nós devemos continuar prosseguindo, conhecendo a Deus, caminhando dia a dia com o Senhor. Porque essa é a razão da nossa existência, meus irmãos. A vida eterna é conhecer o nosso Senhor. E aí eu vou fazer um parênteses, né? Para dizer o seguinte. Quantos de nós, meus irmãos, inclusive eu, né? Quantos de nós às vezes investimos tempo, recursos financeiros, né? Recursos de tempo, recursos de tudo quanto é tipo, para aprendermos outras coisas? E não é ruim não, é bom. Nós aprendemos profissões, por exemplo, né? As mais diversas. Por isso nós temos aí os nossos médicos, os nossos contadores, os nossos engenheiros, né? Os nossos especialistas em piscina, né? Nós temos os nossos marceneiros, nós temos pessoas que têm os seus conhecimentos de suas áreas, né? E isso é bom, graças a Deus por isso. Mas a pergunta é, esses conhecimentos, eles não podem estar desconectados do que é o principal. O principal é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Esta é a razão da nossa vida. Então, esse é um bom momento de você fazer a seguinte reflexão. Quanto tempo eu dedico na minha vida para conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Como? Na palavra. Como é que você conhece uma pessoa? Conversando com ela, não é? Não tem como você conhecer. Você pode até ir lá na internet, no Google, né, pesquisar lá quem é fulano, ler a biografia, mas você só vai conhecer mesmo, como dizia minha avó, se você for comer sal com ele. Minha avó falava isso, né? De vez em quando eu falava, vó, fulano de tal é tão bonzinho, né? Ele falou, vai comer sal com ele para você ver. Ela dizia o seguinte, que comer sal no sentido assim, experimenta passar uma privação, uma necessidade. Aí que a pessoa se revela, né? Quem ela é de verdade, né? É na hora do sofrimento ali que ela se revela, né? Então é isso, é a relação, é o relacional. Então Deus é a mesma coisa, Deus é uma pessoa. Então esse é o objetivo da nossa vida. E veja que Jesus diz que essa vida é uma vida eterna, porque nós vamos fazer isso, né, Ronaldo? Aí entra na pergunta que você fez. Nós vamos fazer isso eternamente. Então nós temos que começar agora, né? Não vamos perder tempo não, vamos investir o nosso tempo, nossos recursos, né? Hoje é tão fácil, irmãos, é tão vasto, né, essa possibilidade de conhecimento. Aqueles que gostam de ler, por exemplo, tem tantos livros bons, gratuitos às vezes, né? Na internet aí você consegue livros online, né? Kindle, baixar, consegue comprar livros baratos, promoções, né? Grupos de estudos. Quer dizer, tem tanta forma, né, da gente socializar, democratizar esse ensino. Claro que nós temos que ter cuidado, né? Porque quanto maior a oferta, maior também as distorções, né? As heresias, os problemas. Mas há muita coisa boa. E a gente precisa aproveitar isso, né? E o segundo, vamos ler? Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aquele porquê ali ficou repetido, né? O certo era porque, aspas, é necessário, né? Mas é tão porquê que valeu a pena os dois porquês, né? Porque se você se aproxima de Deus, ora, primeira coisa que você tem que fazer é crer que Ele existe. Como é que a pessoa vai se aproximar de Deus duvidando que Ele existe? Imagina que eu vou conversar com o Elton e falo assim, ô Elton, você é Elton mesmo? Você existe mesmo? Né? Não, se eu me aproximo dele para conversar com ele, eu pressuponho que ele existe, ele está ali. É uma pessoa que eu posso conversar, né? É a primeira coisa. E a segunda é que ele recompensa. A versão da ARA, né, que é a que a gente mais utiliza, diz lá, e eles galardoador, né? Ou seja, ele dá o galardão, ele premia, ele dá a recompensa para aqueles que o buscam. Então a gente entende que Deus existe e de que Ele é bom, Ele é generoso, Ele é o nosso pastor e por isso Ele vai nos prover de todos os recursos. Certo? Duas razões. Primeiro, porque esta é a vida eterna e segundo,
porque nós precisamos nos relacionar com Ele, saber que Ele existe e que Ele é o nosso galardoador. Olha só, aí a citação que eu trago, né, de um teólogo holandês, Herman Bavinck, que diz assim: o conhecimento de Deus nos deu vida, mas a vida que nos foi dada nos leva de volta para o conhecimento de Deus. Olha que interessante. Então Deus, quando Ele nos revela a sua palavra e nos resgata do inferno, Ele nos faz conhecê-lo. E à medida que nós o conhecemos na conversão, essa conversão nos leva de volta para Ele, para que nós possamos conhecê-lo mais. Essa é a ideia aqui, né, do teólogo. Em quem encontramos todo o nosso bem e toda a nossa glória. Ele usa nossa glória aí no sentido assim, da razão da nossa existência. O homem, ele está morto, ele está apagado. Quando Deus o chama e dá vida, ele brilha, ele renasce. Por isso ele se torna glorioso, né, no sentido de alguém que está vivo. Ele se torna o objeto da nossa adoração, o tema da nossa canção e a força da nossa vida. Por causa de Deus, por meio de Deus e para Deus, são todas as coisas. Isso se torna a decisão dos nossos corações e o lema do nosso trabalho. E nós, e todas as criaturas ao nosso redor, nos tornamos meios para a glória dele. Seguindo um pouco mais, a verdade que a princípio amávamos, porque nos dera vida, torna-se cada vez mais querida por nós, simplesmente por si própria, e pelo que nos revela a respeito do ser eterno. Toda a doutrina da fé, em sua totalidade e em suas partes, torna-se uma proclamação do louvor a Deus, uma exibição de suas excelências e uma glorificação do seu nome. Muito bonito, né? Quer dizer, Deus é exatamente isso. É aquele que nos tira do império das trevas, dando-nos conhecimento a respeito de quem nós somos, do nosso pecado e de quem Ele é, o nosso Redentor e Senhor. E à medida que Ele nos tira da lama, Ele nos coloca para ver o mundo com os olhos da fé. E aí não há mais como você retornar à lama, porque agora você vislumbra um ambiente tão glorioso que você não deseja mais retornar. Embora de vez em quando você passe o pé na lama, né? Dá aquela saudade de sujar um pouquinho de novo. Mas você não tem mais prazer. Você passa o pé na lama, mas você já sente nojo da lama. Já não é mais a mesma coisa como era antes. Então é isso que o Bavinck está falando, né? E aí o conhecimento de Deus, essa verdade de Deus, se torna a nossa maior busca, nossa maior atração. Quer dizer, saber quem Deus é se torna para nós o motivo da nossa existência. Irmãos, isso é muito glorioso, né? Isso realmente é muito impactante. E é óbvio que isso depende do Espírito Santo implantar fé nos nossos corações para isso. Porque de nós mesmos nós não vamos buscar isto. Mas é o desejo de Deus, é a intimidade com Deus que nos faz perceber estas coisas. E aqui você percebe claramente aqueles que têm uma verdadeira intimidade com o Senhor e aqueles que, muito embora sejam salvos, sejam filhos do Senhor, eles não têm tanta intimidade assim. Os irmãos aqui que têm filhos, né, sabem disso. Há filhos que são mais chegados, são mais afetivos, são mais grudentos, né, com a gente, mais melosos. Há outros que são filhos, são amados também, são amáveis também, mas menos íntimos, né? Menos grudados, menos afetivos. Isso faz parte da personalidade.
Obviamente, isso não significa dizer que um seja melhor do que outro. Ambos são filhos, né? Como na parábola do filho pródigo. Ambos eram filhos. A questão é que aquele que está mais próximo do pai, esse certamente ele ele terá um conhecimento mais apurado do pai. Concorda comigo? Porque se ele convive mais tempo, se ele percebe detalhes mais íntimos, se ele vê em algum momento o pai explodindo por alguma questão, vê o pai tratando de um problema de uma maneira específica, ele vai aprendendo isso. Aquele que está mais distante, ele vê mais de longe. Então na igreja é a mesma coisa, na família de Deus é a mesma coisa. Existem aqueles filhos que são filhos, estão aí, mas têm menos intimidade com o pai. Há aqueles que têm mais intimidade com o pai. Veja o que diz o Salmo 25. Abram, por favor, versículo 14. Salmo 25, 14. Nós vamos ler esse texto juntos. E a gente vai encerrar aqui, porque eu não vou começar o próximo tópico, porque o próximo tópico vou deixar aqui para os irmãos. Então, o próximo tópico, isso, no Bzinho aí, Gui, mais um. Hã? Isso. É isso aí. Então, esse próximo tópico vai tratar a respeito do tema do ateísmo, né? Então, esse tema do ateísmo, ele precisa de nós vamos usar na próxima aula, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de Deus vivo e verdadeiro e discutir um pouquinho o que é esse ateísmo, né? O ateísmo, como que ele se manifesta. Então eu deixo o gostinho aí para os irmãos, né, nessa tela. Então nós vamos terminar a aula de hoje apenas com essa introdução mesmo, lendo aqui o versículo 14 do Salmo 25. Vamos ler juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Estão vendo? Então observe que o salmista diz, a intimidade do Senhor, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então claramente Davi está dizendo, olha, existem aqueles que são mais próximos do Pai, e estes vão ter mais conhecimento do Pai. Eles vão ter uma doçura maior nessa intimidade, né? Embora os outros sejam filhos também. Então a grande questão, o grande desafio nosso, eu penso, irmãos, meu, né, e de todos nós aqui, é buscarmos essa intimidade. Buscarmos essa intimidade. É isso que os irmãos puritanos chamavam de piedade. A piedade não é não é o movimento pietista, né, que existiu, de pessoas que consideravam muito mais o campo externo, né, do que propriamente o coração. Às vezes a pessoa acha que piedade, às vezes, é aquela pessoa murchinha, mansinha, né, que fala baixinho, chora em todo culto. Não, piedade não precisa ser isso, né? Uma pessoa, isso não necessariamente revela piedade. A piedade é o coração, é o movimento de obediência, é a submissão, é Deus falar algo e você imediatamente se estremecer diante daquela palavra, mudar o seu comportamento. Piedade é atender à voz de Deus. É aquele filho que o pai diz, faça isso, e ele faz, por obediência, por amor. Isso é piedade, né? Então a piedade, ela se revela na obediência, na sinceridade. Então você ouve um sermão, você ouve a instrução do Senhor e você acolhe. É Deus que está falando, então eu vou fazer isso. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé.
Me ajuda, Senhor, a ser mais íntimo do Senhor, me ajuda a cumprir a tua palavra, me ajuda a buscá-lo como o Senhor merece, como eu preciso, né? Então essa é a piedade, é esse movimento do coração, da disposição do coração de nós de fato encontrarmos o nosso Pai e desejarmos experimentar das delícias do nosso Pai. Há uma frase do C.S. Lewis muito interessante, ele diz assim que Deus é um rei, né, eterno, grandioso, e ele prepara um banquete para os seus filhos, né? Mas alguns dos filhos preferem ficar na periferia, né? E não se achegam para a mesa, não se aproximam do banquete. Preferem viver com as migalhas, né? E aí eu fico pensando o seguinte, às vezes quando a gente tem evento de criança, ou eventos de adultos que têm crianças, né? Geralmente os adultos estão lá, né? Comendo na mesa, o salgadinho, não sei o que, as crianças estão brincando, né? Então observe que essa coisa de ficar distante, brincando, é coisa de criança. Os adultos, os maduros, eles se assentam à mesa para comer. Certo? Então essa coisa de ficar na igreja brincando, de ser crente, né? É coisa de crente infantil. Lembra do sermão de domingo passado? São aquelas pessoas que já deveriam ser mestres, mas não são. E agem como crianças, né? Que ficam distantes da palavra, distantes da instrução, brincando de ser crente, né? Isso é atitude de criança. O apóstolo Paulo falou isso, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança, como menino, via como menino, mas agora não. Agora a revelação chegou até mim. Agora eu entendo a tua palavra, agora eu vejo. Então, quando eu vejo, eu agora consigo ver a tua instrução, a tua lei. Então que Deus nos abençoe, irmãos, não é? Para que a gente possa buscar esta intimidade com o Senhor de maneira mais robusta, né? Consistente, para que a gente de fato ame o nosso Senhor com todo o vigor do nosso coração. Perguntas, comentários? Sim, irmã. Não. Deus não tem paixões. Ele não fica alegre, não fica com raiva, não fica triste. Não. Não. Ele vê. E ele se enraivece. Ele tem ira. É o único sentimento que a Bíblia... Quando a Bíblia traz assim que Deus não entristeçais o Espírito, por exemplo, que é um texto que talvez poderia, né? O Espírito se entristece. Mas é porque o texto ali é uma maneira o pastor Jailton falou aqui um termo da teologia que é muito interessante, que é o termo acomodação. Deus ele se acomoda à nossa linguagem, ou seja, ele rebaixa a linguagem para que a gente entenda alguns termos, né? Então, o que significa dizer, por exemplo, que Deus se entristeceu, Deus se arrependeu, não entristeçais o Espírito? Essas paixões humanas atribuídas a Deus são maneiras de nós entendermos um pouco o que o nosso pecado causa em relação ao ser de Deus. Mas isso não significa que a natureza de Deus seja modificada por isso. Então Deus Deus não tem humor como nós temos. Deus não altera. Por exemplo, tem dia que Deus está temperamental e ele resolve não ouvir nenhuma oração. É o negócio seguinte, estou cansado, não vou ouvir a oração de ninguém. Né? Fala com os anjos, não deixa ninguém chegar aqui perto. Não, Deus não tem isso. Não há variação, né? Deus não tem humor. Então ele não se entristece nem se alegra. Deus ele é alegre sempre. E a sua ira é ira sempre. Contra pecados e a favor daqueles que ele beneficia. Então ele é todas essas coisas ao mesmo tempo, na sua totalidade, certo? Então Deus estará sempre irado contra aqueles que praticam o mal, é isso.
Então, quando o texto diz não entristeçais, é no sentido assim, que a minha rebelião se encaixa na ira de Deus. Então, tipo assim, eu sou um crente, sei o que eu tenho de fazer e não faço, eu me encaixo na ira de Deus. Aí a ira de Deus responde de acordo com a minha ação. Eu sou um crente, obedeço a palavra de Deus, então eu me encaixo na alegria de Deus, nos benefícios de Deus. Portanto, eu recebo aquilo que está em Deus. Então, na verdade, é o meu relacionamento com Deus que muda, não é o relacionamento dele comigo. As bênçãos estão todas lá, certo? Imagine o seguinte, nós temos aqui uma mesa farta com todo tipo de alimento, que vai de coisas muito impuras, venenosas, a coisas muito saudáveis e puras. A senhora vem aqui e escolhe. Elas estão à disposição. Então, Deus está à disposição, com a sua ira, com a sua justiça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Está tudo aqui. Você vem e escolhe. O que eu quero? Eu quero a justiça ou eu quero a misericórdia? Eu quero a graça ou eu quero a punição? Deus está disposto. Por isso que os ouvidos de Deus não estão surdos ao nosso clamor. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa dar. Nós aqui não usufruímos destes benefícios. Quem usufrui? Os que têm intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Ele, busca aquilo que Ele quer oferecer. De graça, né? Os que não têm, preferem comer as coisas venenosas. Passam mal, morrem, sofrem as consequências. Deus diz assim, olha, faça isso. Você faz diferente. O que vai acontecer? Vai envenenar. Aí depois pede a Deus para curar o veneno, né? Não é assim que a gente faz? Deus fala assim, olha, relacione-se com uma pessoa assim. Aí você teima e fala, não quero, Senhor, eu quero uma pessoa assada. Beleza. Aí você vai. Aí você se envenena. Depois você chega para o pastor falando, pastor, não aguento mais, me ajuda. Ora para Deus converter meu. Não, hein? Deus não falou para você não fazer isso, você vai fazer para quê? Agora você está pagando a sua consequência. O que eu posso fazer é te ajudar agora a minimizar o problema, mas o problema está aí. E não adianta jogar nas costas de Deus um problema que você criou. Eu sei que é duro, mas é isso. É. Aham. Sim. Ah, sim, por exemplo, eu ter piedade do ímpio, é isso? Ter pena. Querer matar a pessoa? Não, mas se for um ato de justiça, não é pecado, não. Não, a Bíblia claramente ela impõe a pena de morte sobre alguns casos. Homicídio, por exemplo, tem um caso de estupro que também prevê pena de morte. Agora, a pena de morte ela é uma situação que não é uma vingança pessoal, não sou eu que executo. Então Deus nunca ensinou o povo de Israel a lavar a honra com as próprias mãos. Sempre era uma decisão coletiva, né? Nós diríamos assim, que seria uma decisão social. Então, se o nosso país, por exemplo, ou se nós morássemos num país, né, que tenha a pena de morte nesses casos, no caso de um homicídio, por exemplo, doloso, né, que a pessoa matar com a intenção, tirar a vida do outro, não seria nenhum problema nós cristãos defendermos isso, né? Não por vingança, mas por justiça. São sentimentos diferentes. Vingança é aquele sentimento que você quer simplesmente pôr para fora um sentimento que você tem ali, uma mágoa, sabe? É a raiva. A justiça não, a justiça ela é fria. Ela é simplesmente o cumprimento de uma situação prevista. Tipo assim, vamos pegar uma coisa mais simples, né? Eu estou andando no meu carro sem habilitação. O policial me para, pede habilitação.
eu digo para ele, olha, eu não tenho, ou está vencida, sei lá. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar a lei e falar assim, ó, eu lamento, entendo, compreendo, a situação está difícil mesmo, mas é a lei. É isso. Então, assim, não é ele não está com raiva de mim, entendeu? Eu nem conheço, ele não vai fazer isso por raiva, vingança. Ah, eu vou te multar aqui só porque você olhou torto para mim, né? Às vezes acontece, mas não, mas não é o caso, né? Tipo assim, ele vai procurar fazer isso com justiça. Não é os nossos policiais aqui, por exemplo, numa abordagem policial, você vai ter que prender alguém. Você não vai fazer isso por vingança. Não é uma questão pessoal. Você está ali cumprindo a lei. Olha, é isso. Sim, a nossa é vingativa, né? Sim, sim. É, é. Aham. Sim, sim. A sensibilidade, né? É, é. Outra hora acontece o contrário. Às vezes a pessoa vem, por exemplo, com arrogância pro policial, xinga o policial. Aí o cara acaba sendo, tipo assim, ele é mais motivado a multar pela, vamos dizer assim, né, o comportamento, exatamente, do que pela lei em si. Então, em Deus não existe isso. Deus não é influenciado por paixões, assim, não, você fez isso, então eu vou. Só porque você falou isso aí, né? Não, Deus age com justiça. A balança de Deus não é a nossa balança. Então, por essa razão, por exemplo, essa questão da pena de morte, eu sei que ela é muito polêmica, até mesmo nos meios reformados, né? Não é, vamos dizer assim, não é um consenso. Mas eu estou apresentando isso assim, porque tem pessoas que falam, mas se tiver no nosso país, pastor, muita gente inocente vai morrer e tal. Eu também acredito nisso. Porque o nosso Brasil, infelizmente, né? Nós temos muitas questões relativas à impunidade e tal, que nos deixam entristecidos, né? Mas eu não estou entrando nessa questão, digamos assim, da aplicação social, política, eu estou entrando na questão bíblica. Então, biblicamente, eu não posso negar que Deus ordena a pena de morte em alguns casos. É isso que eu quero dizer. Agora, se isso vai ser adequado no Brasil ou não, aí é outra história. Aí é uma questão que depende de outras leituras, depende de um reajuste, talvez até no nosso sistema mesmo, né? No sistema político, sistema penal brasileiro, uma série de coisas, né? Então, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo só a questão bíblica. Se o irmão pergunta, pastor, pena de morte é pecado? Eu tenho que dizer, não é, se aplicado conforme as ordenanças que o Senhor estabelece na Bíblia. Pode ser pecado? Pode. Existem algumas punições, por exemplo, que não são previstas nas Escrituras. Então, essa é a nossa leitura aqui. A irmã Gabi, depois do Tião, Gabi. Ela Gabi tinha pedido ali atrás. Ô, Gabi, fala só um pouquinho. Você fica em pé um pouquinho, porque tem como? Ah, tá. É só porque eu não estou ouvindo direito? Ah, sim, remunerador dos que o buscam, né? Certo. Ali é o seguinte, foi o que eu disse aqui, Gabi, com relação ao nível de intimidade. Por exemplo, você vai dar um presente, você tem amigos, amigas, amigos, parentes, certo? Todos nós temos. Mas tem alguns que você escolhe o melhor presente, não tem? Com mais carinho, com mais tempo, você paga até mais caro pelo presente, não paga? Tem outros que você fala assim, fulano, é isso. Deus, ele remunera, ou seja, ele dá o presente, ele dá a bênção, de acordo com a intimidade. E, repito, não que esse sentimento esteja em Deus, mas é na nossa relação. Então, assim, vou dar de novo o exemplo da mesa com os alimentos. A mesa está aqui, farta. Bom, se você ficar aí atrás, você não vai comer da mesa, certo? Se você demorar, outros vão chegar e vão comer. Não é assim que funciona? Então, qual é a intimidade? A intimidade é aqueles que são atraídos para próximo da mesa e permanecem nela. Tem uns irmãos aí que fazem isso, eu sei. Fica pertinho
onde está a mesa, já, porque aí não, né, já não corre o risco de ficar sem, né? É isso. Se você está próximo da mesa, você vai receber mais, você tem mais chance de... Então Deus é nesse sentido, claro, né, irmãos? Guardadas aqui as proporções, né? Nada é comparável a Deus, mas é nesse sentido, né? Deus, ele retribui, ele recompensa, ele dá o presente, ele galardoa aqueles que estão mais próximos dele. Não que ele tenha preferência, repito, o problema não está em Deus, está em nós. Eu é que não me aproximo, entendeu? Não é que Deus gosta de você mais do que de mim, não é isso. É que você se aproxima mais de Deus do que eu. Então, se você se aproxima mais, você vai receber mais, é lógico. Se você é mais íntima, é claro que os melhores presentes vão estar com você. Se eu ficar de longe, eu não vou... Isso não se aplica à salvação, tá, irmãos? Porque lembra daquele caso das migalhas que caíram e aquela mulher comeu as migalhas? Porque ela entendeu que até as migalhas que caem da mesa eram suficientes. A graça, ela é para todos, os eleitos. Agora, existem eleitos que são mais próximos, que buscam mais o Pai. Estes recebem mais. Pois é, exatamente. Fala, Tião. Aham. Aham. Sim. Sim, exatamente. Não, a questão não é ser nocivo, isso aí não tem nada a ver. Nocivo até nós somos, porque todo pecador é nocivo à sociedade, né? Existem graus de nocividade, uns são mais, outros menos, mas todos nós somos, porque todos nós pecamos. Por exemplo, se eu jogo um papel de bala para fora do carro, eu estou sendo nocivo à sociedade, ao meio ambiente, né? Então, todos nós somos pecadores. A questão foi o que eu falei, a Bíblia ela coloca situações muito específicas para a pena de morte. A principal delas, aqui não digamos assim, aqui não traz nenhuma polêmica, é a questão do homicídio. Você matar o outro de propósito. O homicídio premeditado, certo? Então você vai lá, você sai daqui, pega uma arma, vai lá e mata a pessoa. Então, nesse caso de um homicídio doloso, a Bíblia prevê a pena de morte. Então, o indivíduo que matou, ele vai ser morto pelo Estado, de acordo com a lei daquele Estado, para retribuir o valor da vida que ele tirou. É isso. Não é o fato de... Agora, outras questões não entram. Por exemplo, o roubo. O roubo sem a morte, né, que a gente chamaria na nossa lei de latrocínio, né? Mas o roubo sem a morte, o roubo com morte é o latrocínio, né? O roubo sem a morte, não. Aí há outras prescrições, entendeu? De retribuição, mas não necessariamente a pena de morte. Então, é nesse sentido. Então, assim, a Bíblia ela é muito clara, não é para tudo que se mata. Entendeu? Ah, matou porque... Não, a Bíblia é muito clara em casos de homicídios premeditados. Isso é claro. Agora, é aquilo que eu falei, né? Vamos aplicar ao nosso país? Bom, aí já é outra história. Né? Porque não é só simplesmente chegar, não, vamos cumprir. Não. Deus nunca fez isso. Ele sempre educava o povo no caminho para que o povo pudesse aplicar a sua lei. Então não é simplesmente amanhã chegar um deputado lá, né? E dizer, ó, a partir de hoje, tal. Não, você tem que ter um estudo, tem que ter uma preparação. Nosso sistema jurídico, infelizmente, com todo respeito, né? É um sistema que demonstra falhas, demonstra certos privilégios. O nosso sistema político brasileiro é um sistema de privilégios, de conchavos, de acordos mal feitos. Então, é muito difícil, né, de você imaginar que uma lei como essa teria uma aplicabilidade tão consistentemente teonômica. O que é teonômica? De acordo com a lei de Deus, né? Então, por isso, alguns irmãos
tem medo, né? Digamos assim, tem receio de aplicar uma punição tão severa quanto essa, porque talvez inocentes morreriam aí a rodo, né? Porque eu não sei se amanhã algum ministro do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, que tenha pouco cabelo, né? Se ele vai resolver mandar matar alguém porque, sei lá, falou mal das urnas eletrônicas, né? Não sei. Corta aí, viu? Vamos encerrar, meus irmãos?